Aleluia, Jesus. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante. Amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Pai maravilhoso e santo, graças te damos, Senhor da glória, por estarmos aqui. Mediante, Senhor, ao cansaço, mediante a tanto trabalho no dia a dia, mediante a chuva que tem caído, Senhor. Mas nós nos dispusemos a estar diante da Tua presença, a estarmos na Tua casa, para ouvir a Tua palavra, ouvir mais de Ti, aprender, Senhor, mais e mais. E que essa palavra nessa noite, ela venha ficar guardada no nosso coração. Que nessa noite, meu Pai, Tu venhas usar os meus lábios para falar com Teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Eu creio que a passagem do livro de Jonas, ela já foi muito ministrada aqui nesse lugar, ela já foi muito pregada. E talvez se você já frequentou também uma outra igreja, você também já possa ter ouvido falar sobre essa passagem. Mas eu quero te dizer nessa noite que mesmo que eu pregasse essa passagem 1, 2 ou 3 vezes, cada vez eu ministraria de uma forma diferente, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Talvez na primeira pregação que você ouviu, você não tenha entendido, mas talvez hoje o Senhor, ele vai te impactar de uma forma diferente. E o tema dessa mensagem de hoje é: qual é o teu propósito? Qual é o propósito que o Senhor te deu? O Senhor, ele deu um propósito, ele deu uma missão para Jonas. Veja bem, quando ele veio assim, levanta-te, lá no versículo 2 fala assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quando eu leio essa parte quando ele fala sobre Nínive, eu consigo imaginar Nínive como Sodoma e Gomorra. Para Deus chegar ao fato de intervir sobre aquela cidade, é porque o pecado fedeu tanto nas narinas do Senhor, a ponto de o Senhor se incomodar. Então ele deu aquela missão ali para Jonas. Mas vamos voltar lá no nascimento de Jonas. Jonas, ele já tinha esse compromisso, ele já tinha esse propósito na vida dele, essa missão, desde o ventre da mãe dele, ou muito antes disso, antes de o mundo ser firmado. Porque cada um de nós que estamos aqui hoje, o Senhor, ele já tinha escrito a nossa história, a cada um de nós. No momento em que nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe, o Senhor, ele já começa a escrever uma história para nós. Então não foi diferente para Jonas. Eu digo que o Senhor, ele tem uma forma tão diferente de fazer o agir dele da forma que nós não compreendemos. Como é que nós vamos saber que aquele bebezinho que nasceu outro dia, hoje em dia vai se tornar um grande pregador da palavra de Deus? Nós não temos como imaginar isso. Eu, como mãe, oro muito pela vida da minha filha. A minha filha, como todas sabem, é um fruto de promessa, de oração e voto com o Senhor. Esse segundo veio pela graça e misericórdia, promessa também do Senhor, porque eu não esperava. Porque quando o Senhor usou um varão para ir na minha casa, falar para mim que ele me daria mais um fruto, eu não acreditei. Eu contendei com o Espírito Santo, eu digo, já é profecia da carne. Mas por quê? Porque eu não queria. Para mim, aquilo era o suficiente. Então, muitas das vezes, nós nos negamos a ouvir a voz que o Senhor tem dado para nós. E naquele momento, eu digo, eu me neguei a ouvir a voz do Senhor. No momento que aquele homem entrou na minha casa e falou aquilo para mim, quando ele saiu, eu virei as minhas costas e disse, Senhor, Deus me livre. Foi dessa forma que eu falei. Então, no momento que o Senhor deu essa missão para Jonas, o que é que Jonas fez? Ele desobedeceu ao Senhor. E quando eu li essa passagem hoje, eu me vi ali na minha casa como Jonas. Eu disse, meu Deus, o Senhor falou pela boca daquele profeta para mim, não abras a tua boca e diga, eu não quero como tu tens dito, porque quem vai te dar sou eu.
E era algo que está aqui o meu esposo de prova. Eu falava muito. Não quero mais filhos. Já tenho a filha da minha promessa. Já tenho o meu Isaac em casa. Para mim já era suficiente. Mas esse não era o projeto que o Senhor tinha para mim. Ele tem algo muito maior. Então hoje pela madrugada, meu marido nem sabia disso. Mas toda madrugada eu sempre me acordo e eu começo a orar e começo a falar com Deus. E da mesma forma eu começo a apresentar esse fruto no meu ventre. Senhor, que ele seja um grande pregador, pregadora da tua palavra. Que o Senhor venha me capacitar para que eu venha ensiná-la no caminho que ele deve andar. Para que quando ele cresça, ele não venha se desviar dele. E esse é o nosso papel como pai, como mãe, como educadores, daquelas bênçãos que o Senhor tem nos entregado. E assim eu tenho orado. Mas Jonas, ele fez diferente. Ele pegou um navio para fugir daquele propósito, daquela missão que o Senhor entregou para ele. Quer dizer, quando ele deveria ter ido àquele lugar, onde ele poderia pregar para aquelas pessoas, onde ele poderia falar do amor de Deus e falar que Deus iria condenar aquela cidade, porque o pecado já estava demais. Ele fugiu. Só que quando nós temos um propósito e uma missão a cumprir, o Senhor ele vai te buscar onde você estiver. Porque o Senhor, ele te levantou, ele te ungiu e ele te preparou para isso. Então não pense você que você fugir da face do Senhor, você vai se livrar, que você não vai. Imagino eu que foi muito pior do que se ele tivesse ido cumprindo aquilo que o Senhor mandou para ele. Muitas das vezes nós vivemos tempestades da nossa vida tão grande e a gente se olha, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Quando é que isso vai passar? E eu quero te dizer nessa noite que se a tempestade ainda não passou é porque você ainda não está no propósito que Deus te deu. No momento em que você andar na direção que o Senhor te encaminhou, Ele vai te preparar. Ele vai te capacitar para que você vá naquela missão, naquele propósito que Ele te deu. E Deus, muitas das vezes, Ele dá um propósito nas nossas mãos. O que a gente faz? A gente faz que nem Jonas. A gente enterra lá no fundo da gaveta. A gente guarda lá e varre para debaixo da cama. Senhor, isso não é a hora, eu não tenho tempo. E o Senhor te diz nessa noite que o tempo é dele. E se Ele te mandou fazer, faça. Porque assim Ele te preparou, Ele te capacitou e Ele te deu autoridade para isso. E nós vemos aqui mais adiante na história, lá no versículo 4 diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para se quebrar. Então os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu a lugares do porão e se deitou e dormia num sono profundo. Imagine você ali, aquela tempestade. Se você já pegou aqui a Bahia, quando ela está em fúria, não tem, querido, como você dormir nela. Não tem. Eu já tive a oportunidade de ir para a Ponta de Pedras e quando voltei eu peguei a Bahia em fúria, só fazia clamar o sangue de Jesus. E eu morro de medo de barco. Então, para eu atravessar essa Bahia, eu tomei Dramin, que me dá sono, para que eu pudesse fazer essa viagem e quando acordasse já estava no porto. Mas eu acordei com a lancha balançando e a água entrando. E ali eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Mas o que Jonas fazia? Ele dormia. Dormia o sono da indolência. O sono da despreocupação, porque ele não estava preocupado com o que Deus tinha mandado ele fazer. Porque para ele estava tudo bem. Ele não cumpriu o que Deus mandou ele fazer. Hoje eu conversando sobre essa passagem com meu esposo, eu disse duas coisas para ele. Ou Jonas foi muito louco, ou ele foi muito corajoso dele desobedecer Deus falando com ele. Imagine o Senhor, presbítero Robson, Deus, ele fala contigo. Ele não enviou profeta, ele falou contigo pessoalmente. Vai lá na cidade de Bujaru e prega para aquela cidade porque a corrupção está muito grande. O que o Robson diz? Problema dele, eu vou me embora ali para o outro lado. Ele vai lá para Salinas. Aí o que o Senhor faz? Tu não vai chegar não, ele vai furar o pneu do carro, vai acabar a gasolina, vai quebrar o motor, mas ele não vai chegar lá porque não foi lá que o Senhor mandou ele ir.
Então é isso que nós devemos fazer. Nós temos que parar de pegar coisas que Deus não nos mandou fazer. Eu vou pegar e fazer isso aqui porque é mais fácil. Porque isso daqui é melhor para mim. Mas não foi isso que o Senhor te autorizou a fazer. Ele te deu uma missão, um propósito. Esteja debaixo da obediência do Senhor. É isso que Ele quer para nós. E aí, no momento que o mar estava em fúria, lá no versículo 6 diz assim: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E a Bíblia fala aqui que cada um daqueles que estavam naquele navio, eles clamavam cada um a um Deus diferente. Porque eles queriam ver qual era o Deus que podia ouvir a súplica deles e livrar eles naquele momento. Mas nós sabemos que nós temos somente um único Deus. O único suficiente Salvador. Aquele que recebe toda a nossa adoração e nosso louvor todos os dias. E ali, como nada estava surtido efeito, aquele capitão foi lá com Jonas, despertou ele. E o que o Senhor fez com Jonas? Fez ele trazer ao entendimento que tudo aquilo que aquelas pessoas estavam vivendo estava sendo causado por ele. O que eu quero te dizer nessa noite, que muitas das vezes a tua desobediência pode causar que muitas pessoas ao teu redor fracassem, porque você não está no propósito daquilo que Deus te enviou. Muitas das vezes nós temos a mania muito feia, eu digo, de nós planejarmos algo e não contarmos para o Senhor primeiro. Muitos de nós fazemos isso. E o pior, além de não contarmos para o Senhor, nós vamos contar para qualquer um. E muitos de nós que nos rodeiam, eles querem te ver bem, mas não melhor do que eles. Aí você se pergunta, por que o meu projeto não deu certo? Porque você não contou primeiro para aquele que deveria te dar a permissão de fazer aquilo. Primeiro aquele que você deveria perguntar, Senhor, é o meu propósito? É o meu projeto? Eu vou voltar com vocês lá na história de Isaac, quando ele estava cavando os poços das terras do pai dele. Quando ele cavava um poço, aí vinha uma pessoa e dizia que aquele poço pertencia a ele, não era verdade, pastor? Isaac ia brigar? Não, ele ia cavar outro poço. E lá quando ele cavava o poço, vinha água, vinha uma outra pessoa e dizia que aquele poço pertencia a ela. Isaac ia e cavava o poço. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? O Senhor, Ele não quer contenda contigo. O Senhor não quer que você faça briga. Sabe por quê? Porque a prosperidade não estava ali na terra. A prosperidade estava na mão de Isaac. E o Senhor colocou a prosperidade e a autoridade na tua mão. Então você não vai brigar com ninguém. Você não vai questionar com ninguém quando algo é seu. Porque o Senhor diz para ti, eu coloquei autoridade, eu coloquei prosperidade na tua mão. Então não foi aquela terra lá onde ele cavou que tinha água. A prosperidade foi o Senhor quem colocou na mão dele. E onde colocares a planta dos teus pés, ali prosperarei. E diz assim no versículo 7. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão sobreveio este mal, e que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a tua terra e que povo é o teu? E ali Jonas entendeu. Eu fugi da face do Senhor, daquele mandado que o Senhor me fez ter. E o que Jonas declarou ali para aqueles homens naquele momento? Ele disse, eu sou hebreu e eu sirvo ao Deus dos hebreus. Então imagine você todas as maravilhas gloriosas que Deus fez ao povo de Israel. A quem Deus levantou, a quem Deus falou grandemente. Imagine você se ele ia permitir que Jonas fugisse da face dele e não cumprisse aquilo que ele mandou. E aí Jonas ali naquele momento caiu em si. E ele disse mais o seguinte. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizestes tu isso? Quer dizer, até os ímpios reconheceram que algo errado ele tinha feito. No momento que ele negou um pedido do Senhor. Pois sabiam os homens que fugiu de diante do Senhor porque ele tinha declarado.
E aí o que Jonas disse para ele? Façam o seguinte, me lancem no mar. E essa tempestade ela vai acalmar. Mas aqueles homens ali ainda estavam relutantes em jogar Jonas ao mar. Porque eles poderiam pensar, talvez ele não sobreviva. Ele está no meio de um mar em fúria. O nosso barco está a ponto de se quebrar. Então ali eles tentaram ainda de toda forma. E quando não teve jeito nenhum, eles lançaram Jonas ao mar. E diz mais assim aqui na frente, no versículo 15. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor. E lá no capítulo 2, já vai ter uma segunda prova de Jonas. O Senhor deu ordem para que uma baleia o engolisse sem o matasse. Imagine você no alto mar. Será que você sobreviveria? Uma baleia engolindo você? Será que você iria sobreviver se não fosse pela vontade do Senhor dentro do estômago daquela baleia? Não sobreviveria, querido. Talvez você nem sobreviveria no momento que caísse ao mar. Mas só que Deus, ele tinha um projeto, ele tinha um propósito na vida de Jonas. E ele queria que Jonas reconhecesse o seu erro e cumprisse aquilo que ele mandou. Sabe por quê? Porque lá naquele lugar ainda tem vidas que poderiam ter sido salvas. Hoje nós fazemos muito isso. O Senhor muitas das vezes nos dá uma missão e nós nos recusamos a fazer isso. E quando as coisas acontecem, nós ainda nos perguntamos: por que, Deus? Aí fora tem muitas pessoas que ainda perecem por falta de entendimento, de sabedoria, de conhecer a palavra do Senhor. A gente pode até pensar, mas eu já preguei aqui na rua. Mas nem todo dia você vai encontrar a mesma pessoa passando por aqui. Quando nós fazemos os cultos de rua na frente da casa dos irmãos, nem todo dia as mesmas pessoas estarão ali naquele mesmo lugar. E por mais que você faça aquele culto 2, 3, 4 vezes, aquela palavra que vai ser pregada ali naquele lugar, ela vai entrar naquela vida de uma forma diferente. Ela vai ser semeada de uma forma diferente. Talvez você ainda nem saiba a forma que ela vai florescer, a forma que ela vai dar frutos, mas a sua parte você cumpriu o propósito do Senhor. Eu imagino que quando o pastor ele sentiu esse desejo no coração de fazer esses cultos, foi um propósito que Deus deu a ele para ele. Porque ele entendia que ali pessoas precisavam ser salvas. Muitas das vezes nós nos acomodamos somente dentro de um templo confortável, com ventilador, com cadeiras. E ali está tudo bem, nós ouvimos a palavra de Deus. Mas ali fora tem pessoas que estão sofrendo e que precisamente ouvir uma única palavra: Deus te ama. Essa única palavra, ela pode transformar uma vida de uma forma diferente. Aquela vida, ela pode estar destruída, ela pode estar acabada. Mas no momento que uma pessoa chega para ela e diz: Deus te ama, aquela palavra, ela vai entrando como um acalanto naquele coração. Vai entrando como um bálsamo, curador, restaurador. E ali aquela vida, ela vai sendo tomada pelo Espírito Santo de Deus, porque o Senhor, ele começa a trabalhar aqui naquela vida. E lá no capítulo 2, voltando ao livro, diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus nas entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, e todas as tuas ondas vagas têm passado por cima de mim. E o Senhor fez ali Jonas passar por aquela prova, por aquela luta, para que ele viesse a entender que com Deus a gente não brinca. Deus, ele é a autoridade suprema sobre nós. E quando o Senhor nos manda fazer algo, a gente não tem que bater o pé e dizer: não estou com vontade, não tenho tempo para fazer isso. O Senhor, ele quer que tu abra a tua boca e diga: eu vou. Sem medo, porque a autoridade ele te deu para isso. Amém. E foi isso que ele fez Jonas entender. Que ele
era o Todo-Poderoso e que jamais ninguém poderia brincar com ele. Nunca se ouviu na história da Bíblia inteira alguém que tenha brincado com o Senhor e tenha saído vivo. Por muito pouco, o povo de Israel não entrou na terra prometida. Por quê? Murmuração, desobediência, falta de obediência ao Senhor. Então, muitas das vezes, nós damos aquela volta ali. Uma prova que era para durar um dia, 2 dias, dura meses, dura anos. Porque ainda nós não aprendemos que quando nós não estamos debaixo da obediência, do propósito do Senhor, nós vamos ficar andando em círculos ali. Porque nós temos que aprender que nós temos que ouvir a voz de Deus. E diz assim, que Jonas ele passou 3 dias no ventre daquela baleia. E lá no capítulo 3 diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E o Senhor fez aquela baleia vomitar Jonas ali. E o Senhor novamente deu uma ordem para ele. Ele deu um propósito, aquela missão: vai aonde eu te mandei e vai cumprir aquilo que eu te fiz, que eu te mandei. E diz assim a palavra do Senhor, no versículo 4, que Jonas ele começou a entrar por aquela cidade no caminho de um dia. E ele começou a pregar, ainda 40 dias em Nínive será subvertida. Imagine você chegar e um profeta chegar para ti: essa cidade vai ser destruída, esse pecado fedeu a narina de Deus. Será que você teria um arrependimento? Será que você acreditaria ou você acharia que aquela pessoa seria louca de estar pregando que uma cidade seria destruída por um Deus que ele nem sabia se existia? Mas Jonas ele estava fazendo ali a vontade do Senhor. As coisas do Senhor é loucura para os homens. Então o que Jonas estava fazendo ali naquele momento poderia ser loucura para muitas pessoas que estavam ouvindo. E diz mais o seguinte... Lá no versículo 7 versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus. Olha que maravilha. Eles acreditaram, não sei se todos, porque é difícil 100% de um lugar, de um habitante de um lugar acreditar em algo que alguém está falando. Mas eu creio que a maioria creu no que Jonas falou. E diz assim a palavra do Senhor: creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. Quer dizer que o rei entendeu que mesmo com toda a autoridade que ele achava que ele tinha, com toda a riqueza que ele tinha, aquilo para ele não era nada diante de Deus. Se ele não tivesse retornado o coração dele ao arrependimento, não adiantaria nada ele ter tudo aquilo, porque ele ia perder tudo aquilo. E se ele morresse, nada daquilo ele levaria. E diz mais a palavra do Senhor o seguinte: e fez uma proclamação que se divulgou a Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, se não os lhe dê pasto, e nem bebam água. E sabe o que Deus fez? Ele revogou a história de Nínive. Aquele decreto, sabe por quê? Porque ali tinham pessoas que se arrependeram, que curvaram seu coração ao Senhor, tiraram suas vestes de riqueza, se vestiram de pano de saco e foram para o pó orar e clamar ao Senhor dos Exércitos. Esse, querido, é o Deus que nós servimos. Nem a melhor roupa que nós vestimos, nem a conta bancária mais cheia que nós temos, se nós não estivermos no propósito do Senhor, aquilo não adianta nada. De nada para o Senhor. Porque ainda assim nessa noite o Senhor pode dizer para ti: louco, ainda hoje pedirei a tua alma. E o que tens tu para me mostrar? Será que nós estamos no propósito que o Senhor tem nos dado? Será que nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor pediu para nós? Será que nós estamos na dispensação da graça do Espírito Santo? E Jonas ali, ele ficou aborrecido com Deus. Ele imagina assim: ele me deu uma ordem, eu fugi. Aí ele foi lá e me buscou e me trouxe de volta. E quando eu cumpro a ordem que ele fez,
Ele perdoa aquelas pessoas. E por que o Senhor fez aquilo? Porque Deus, Ele é amor. Ele nos ama. Mesmo nós sendo pecadores, no momento que nós nos arrependemos, o Senhor, Ele nos dá um abraço de perdão. E foi assim que Deus, Ele fez com aquele povo de Nínive. Deus, Ele poderia, como Ele é o Deus de justiça, Ele poderia ter exercido ali o que Ele tinha imposto para Jonas. Eu vou destruir. E Ele teria destruído. O povo de Sodoma e Gomorra não teve a mesma sorte. Porque ali, infelizmente, o pecado já estava demais. E o povo ali já nem acreditava mais que Deus existia. E no momento ali da angústia de Jonas, lá no versículo 4, do capítulo 4, fala o seguinte. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Quer dizer, Deus ainda foi conversar com Jonas, que estava aborrecido. E lá no versículo 5 diz assim, então Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do enfado. E Jonas se alegrou ao extremo por causa da aboboreira. Olha como Deus ali lhe cuida. Quer dizer, Jonas ali estava chateado, aborrecido. Deus me livre de ter essa coragem de me aborrecer com Deus, eu nem ouso. E Jonas ficou ali aborrecido, chateado. E Deus, como ele amou, o que ele fez? Fez crescer aquela aboboreira para que ele não viesse ser queimado pelo sol. Para que pudesse dar sombra a ele. E ali Jonas entendeu que o Senhor, Ele cuida de nós. Eu quero te perguntar nessa noite. Você sabe a diferença do Jonas do capítulo 1 e do Jonas do capítulo 3? Nenhuma. A única diferença que tem aqui é que aqui, no capítulo 1, ele fugiu. E aqui ele entendeu que de Deus ninguém foge, de Deus ninguém zomba. Que nós precisamos estar na dispensação e cumprir a vontade do Senhor. Então eu vou trazer a história de Jonas para os nossos dias atuais hoje. Que nós não sejamos como Jonas. Que nós não fujamos da face do Senhor, nem do propósito que Deus tem nos colocado para fazer. Hoje você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Amanhã Deus pode te dizer, Diácono Tiago, eu vou te mandar lá para Somália para pregar a palavra do Senhor. Será que você vai querer te sair desse conforto da tua casa para você ir pregar naquele lugar onde tem tanta tristeza? Não é fácil. Muitos não querem cumprir esse ID, nem essa missão. Agora seria maravilhoso se ele dissesse, Tiago, tu vai sair daqui, vai lá para Santa Catarina. Você vai ali estabelecer a minha palavra e vai pregar a minha palavra. Ah, seria maravilhoso. Santa Catarina é o sonho de qualquer pessoa morar ali. É um lugar muito próspero, muito bom de se trabalhar. Aí ele encheria o ego. O Senhor me mandou para lá. Mas muitas das vezes nós não queremos cumprir essa vontade. Você não queria ir para Somália, mas queria ir para Santa Catarina. E o Senhor te diz, cumpra aquilo que eu te mandei. Esteja na dispensação da minha vontade. Naquilo que eu tenho te enviado para fazer. Não faça aquilo que eu não te ordenei, diz o Senhor. Esteja na minha vontade. Faça aquilo que eu te mando. Muitas das vezes nós olhamos essas grandes igrejas, quando nós entramos nela, a igreja está sempre muito bem arrumada, muito bem limpa. Mas no momento que você entra, dificilmente você vai se deparar com a pessoa, com o zelador que limpou a igreja, com a pessoa que limpou o banheiro. Você vai se deparar com um púlpito cheio de pessoas, com seus ternos, com as pessoas muito bem vestidas. Mas eu quero te dizer nessa noite que da pessoa que limpa um banheiro, aquela que está aqui em cima, todos são iguais na presença de Deus. E todos têm uma função muito importante na casa do Senhor. Limpar o banheiro da igreja, limpar o chão, isso não é vergonha, isso é uma honra. E eu também não preciso mostrar para os homens que eu estou fazendo, porque aquele que está lá em cima vê. E aquele é quem vai me honrar. Hoje eu posso estar aqui limpando o banheiro da igreja. Amanhã eu posso ser um grande pescador de almas, assim diz o Senhor.
E é isso que Deus quer que nós tenhamos nos nossos corações. Que nós não façamos algo para parecer aos outros, mas sim que nós façamos aquilo que o Senhor nos manda fazer. Que nós estejamos no propósito daquilo que Deus tem nos enviado. Outro dia eu visitei uma igrejinha muito humilde, acho que faz uns 2 meses atrás, que umas irmãs daquela igreja pediram algumas coisas para fazer um evento para o culto de mulheres ali. E me convidaram para eu estar ali naquele lugar. A igrejinha ela é tão humilde que nós estávamos assistindo o culto e a goteira estava pingando ali na nossa cabeça. Mas não significa porque aquele templo é humilde, mas a glória de Deus ela desceu naquele lugar. Hoje eu olho a nossa igreja comparada àquela igreja lá. Eu digo, a nossa igreja ela é um palácio perto daquela igrejinha. Mas ainda assim o Espírito Santo de Deus estava agindo naquele lugar. E aquelas pessoas glorificavam e exaltavam o Senhor. Nem um sonzinho, uma mesa dessa tinha, pastor. Era uma caixinha e quem comanda o som era a esposa do pastor lá. Não tinha pessoa para trabalhar. E hoje, graças a Deus, eu vejo, Senhor, nós temos muitos trabalhadores para a obra do Senhor. Porque lá, quando eles vieram nos perguntar quem nós éramos, nos identificamos da igreja que nós éramos. Isso era numa quinta-feira. E aí, o pastor perguntou para mim, você canta, irmã? E eu fiquei ali parada, paralisada. Aí eu disse, meu Deus. Aí eu fiquei que nem a irmã Ana, o Espírito Santo já foi me caguetar. Aí disse, amém, pastor, eu louvo o Senhor. E quando eu cheguei lá com a irmã, não tinha o coisa ali para o som sair. Ela botava no celular dela e conectava no som. Só que aí a internet dela não estava boa. E aí, irmã, a senhora tem algum louvor salvo? Tem. Eu nem me lembro o louvor que cantei. Ela pegou um louvor salvo no próprio celular e colocou. Mas ainda assim a glória do Senhor se manifestou naquele lugar. E hoje eu vejo aqui, Senhor, eu digo obrigada, porque nós somos uma igreja muito agraciada por Ti, porque nós temos mãos que colocam a mão na seara do Senhor para trabalhar, pessoas que se dispõem a fazer o Teu trabalho, a fazer o propósito que Tu tens feito. Eu consigo ver essa igreja muito grande, querido. Talvez aos olhos das pessoas lá fora que seja uma igrejinha humilde, mas aos meus olhos espirituais aqui é uma grande igreja, uma grande congregação, principalmente porque ela é cheia do Espírito Santo de Deus. E nós temos aqui pessoas preparadas, compromissadas com a palavra do Senhor, compromissadas com a obra do nosso Deus, na qual Ele tem colocado nas nossas mãos. Amém, queridos? Fique de pé nessa noite.